Boa tarde, bem-vindos à Tribuna de Honra. Duas jornadas do fim, mantém-se a incerteza sobre quem se sagrará campeão nacional. O Benfica precisa de fazer 4 pontos nos 2 jogos que tem, em Vila do Conde e em casa com o Santa Clara. O Porto precisa de vencer o Nacional e também o Sporting e ficar à espera que o Benfica, entretanto, escorregue. E o Sporting, que já está matematicamente afastado do título, ainda pode sonhar, pelo menos uma perspectiva académica, com uma presença na Liga dos Campeões, assim o Porto perca com o Nacional na Choupana e o Sporting depois vai ganhar ao Dragão. Portanto, é um caminho estreitíssimo, mas de qualquer maneira, do ponto de vista teórico, ainda é possível. Esta foi uma jornada sem casos de arbitragem, fica para a história pela goleada 8-1 do Sporting ao Belenenses SAD no Estádio Nacional e também pelo mau ambiente que continua entre as claques do Futebol Clube do Porto e o plantel, e ainda pelas cenas indecorosas à margem do Benfica Sporting em handball, que se seguiram a cenas igualmente indecorosas nos festejos do título europeu de futsal do Sporting. Tudo isso também aqui será motivo de comentário dos nossos tribunos. E ainda há boa notícia, que é a alta de Iker Casillas, já está em casa e isso é o mais importante. Para falar tudo isto e do que mais virá à conversa, comigo aqui no estúdio da Bola TV estão os comentadores que o universo inteiro consagrou. O mavioso e exímio benfiquista António Bagão Félix. Mavioso. Com V. Onde é que eu queria... Ficou com pena. É labial. Não, eu estava com receio que alguém entendesse com o F. Não sei se não. Eu agora fui um bocadinho capricioso, mas fui exímio na pronúncia. O que é que me toca? Astuto impactante. É lá. Portista Joana Amaral Dias e o coloquial e genuíno sportinguista Sérgio Abrantes Mendes. Impactante tem C. Impactante. Impactante tem C. Para mim tem C. Também, Bom, para todos nós. Sim, para mim também. Empatante não dava. Pois não. Impactante não. É outra coisa, é muito empatante. Aliás, São as equipas que empatam. Exato. Aliás, E há muitas por aí. Haverá Joana foi alguns empatante em Vila do Conde. acertos ao acordo ortográfico brevemente. Espero bem que sim. Estou cheio de razão. Empatante em Vila do Conde. Já estou a mexer no meu bolso. Bom, para início do programa, vamos trazer aqui um tema que depois vamos ver aqui também desenvolvido. Vamos ouvir Iker Casillas hoje à saída do Hospital da CUF no Porto. Ahí bien. Bueno, ¿qué tal? Bueno, pues nada. Ay. Hace unos días tuve un acontecimiento, la verdad que fue, bueno, pues algo que puede suceder en cualquier momento de la vida de cualquier persona. Me tocó a mí. Y bueno, pues aquí estamos. Es difícil hablar, pero también entiendo que hay que estar agradecido porque he tenido mucha suerte. Y sobre todo darle las gracias a mucha gente que se ha preocupado estos días porque me ha hecho sentir querido. Y por tanto hay que sacar siempre una sonrisa de estos momentos. Yo creo que lo voy a sacar. La verdad es que me emociono un poco viendo tanta gente que ha venido aquí y tantas muestras de cariño. No quiero olvidar agradecer al hospital, al doctor Nelson, bueno, a toda la gente que hubo en Porto que me ayudó a venir rápidamente aquí al hospital y ponerse manos a la obra. A toda la gente que contribuyó a que viniese muy rápido para poder bajar el efecto del infarto que tuve. Y agradecer, por supuesto, a Felipe Macedo, a la doctora Isabel Callas, a Joao Carlos, que fue la persona que me hizo el catéter, y agradecer las muestras y muestras y miles de muestras de cariño que me ha dado mucha gente a través de las redes sociales, de vídeos, de mensajes y también en diferentes ámbitos del fútbol. Ahora ya voy mejor, ya me encuentro mucho mejor. Será un reposo
de un par de semanas o incluso de un par de meses, no lo sé. La verdad es que me da igual. Lo importante es estar aquí y también agradeceros un poco a vosotros todo este tiempo que habéis estado aquí, que tampoco es fácil porque estar todos los días esperando a ver qué sucede, pero bueno, había que esperar, había que dejar que el corazón se asentase, que el cuerpo se asentase, que la cabeza se asentase y estamos bien. Un poco emocionado, pero es lo que hay, pero estoy bien. Lo puedo contar, lo podéis ver, así que muchas gracias una vez más a todos, a la familia también, por supuesto, que me han apoyado mucho y una vez más a la gente. Y también a mi club, por supuesto, por el gesto que tuvieron el sábado, es de agradecer. Y a las miles y miles de personas que me han mandado muchísimos mensajes que no he podido contestar, que iré contestando porque voy a tener tiempo para ello. Y nada, muchas gracias. No sé lo que será el futuro, vuelvo a repetir, por si acaso alguien me pregunta o tiene incertidumbre, pero creo que lo más importante era estar aquí y poder hablar tranquilamente y poder transmitir cómo me encuentro. Así que muchas gracias por la espera y nos veremos pronto. Hasta luego. Bom, Iker Casillas em casa já está mais recuperado. Haverá dúvidas, obviamente, se ele vai decidir e se vai ser aconselhado a parar ou a continuar a carreira. Joana, isto é uma experiência muito forte para qualquer pessoa. Isto é uma experiência. É um susto, é o quê, do ponto de vista psicológico? É ver ali a morte, ali à frente, não é? Olhar-nos nos olhos, é uma violência. Claro que todos nós sabemos que somos mortais, só que uma coisa é sabermos, outra coisa é vivermos isso. E sobretudo na faixa etária em que está o Casillas e sendo um atleta, porque uma coisa é uma pessoa ter 70 e tal anos, ou 80 ou 90, enfim, estar a caminhar para o último terço, não é? O último quarto, o que for da sua vida. Outra coisa é um atleta, não é? Que fazem tantos exames, tantos testes, tem uma condição de saúde tão controlada, tem uma vida saudável, etc. Ter um infarto do miocárdio, não é? São duas situações completamente diferentes. Não é? A pessoa ter 70 e tal anos e ter um infarto do miocárdio é violento e muito agressivo, assustador. Um atleta de 38 anos, que ainda com certeza tinha uma expectativa de jogar durante mais algum tempo e que realmente, à partida, tem todos os seus parâmetros fisiológicos e físicos controlados, é altamente inesperado e por isso muito mais difícil de gerir. O Casillas está visivelmente emocionado nesta intervenção. Eu fico emocionada com ele e tenho muita pena que isto lhe tenha acontecido. Deve ser, de facto, agora muito complicado de metabolizar. Isto é uma alteração 180 graus, não é? E muita ambivalência, porque, por um lado, é como ele diz, já de estar muito agradecido de estar vivo, não é? Porque realmente aí uma pessoa valoriza isso de outra forma, mas ao mesmo tempo muito triste de ter tido o azar disso lhe acontecer. Acho que há uma ambiguidade muito grande nesta situação e sente-se aqui um bocadinho na intervenção dele. Eu gosto muito do Casillas, chamo-lhe o guardião, acho que ele foi uma peça muito importante para o Porto, claro, com altos e baixos e com situações, e no ano passado o Sérgio Conceição o pôs no banco, todos nos lembramos desse, eu pelo menos recordo-me desse momento, mas também me recordo da forma cavalheiresca e digna com que ele foi para o banco, não é? Sem se armar em vedetismo, não é? O Casillas tem um recorde que ombreia com o do Ronaldo, atenção, não é? Portanto, nós estamos a falar de um jogador que é de facto uma estrela, mas que não se comportou com essa coisa do estrelato e da estrelinha, não é? Por exemplo, nessa situação, que é recente, tem um ano, não se comportou com esse vedetismo que é tão insuportável e que eu acho que faz tão mal em qualquer área profissional, mas acho que no desporto é particularmente insuportável. E, portanto, tenho muita admiração pelo Casillas, não só, de facto, pelo seu palmarés, que é de facto de alto gabarito, mas também por essa postura profissional que teve. Tenho muita pena que isto tenha acontecido. Um beijinho para o Casillas. Eu estou autorizado pelo Dr. Bagão Félix a contar o que vou contar, ele depois vai dar os detalhes devidos, mas nós tivemos um programa aqui da Tribuna de Honra em que o Dr. Bagão Félix teve um infarto em direto. Estávamos no programa, isto não é gravado, é direto, e o António fez-me sinal que não se estava a sentir bem.
Nós continuámos a conversa no estúdio. Era o Pedro António, Marcos Lopes? o Pedro Marcos Lopes e o Nicolau Santos. Continuámos a conversa, eles aperceberam-se também, continuámos a conversar. O António tirou o microfone, saiu, escondido, foi lá para dentro, esteve lá e depois voltou um quarto de hora depois para o fim do programa, e no fim do programa despedimos já com o António aqui, e ninguém em casa se apercebeu do que fosse do que fosse. António Gonfalves saiu daqui direitinho para o hospital para ser operado. Isto é o resumo. Agora, o António, nas suas palavras, uma coisa destas, o que é que se sente? Sente-se que a nossa vida está por um fio, não é? E de facto sente-se a morte muito perto, senti, não é? E depois tudo o resto se torna absolutamente secundário, não é? É o que certamente o Iker Casillas está a sentir, um grande jogador, um atleta exemplar, que percebeu que a sua vida como futebolista acabou, tem que acabar, não é? Porque isto provoca não só uma questão de alguma vulnerabilidade física, como psicológica. Eu, por exemplo, olha, vou-lhe dar um exemplo. Estávamos muito longe de ter esta conversa aqui. Mas eu, do ponto de vista psicológico, nunca mais pude abandonar o frasquinho da nitroglicerina. Estou aqui bem? Está. Perguntar-me, mas isto provavelmente não vai resolver nada, mas eu não consigo sair de casa sem trazer isto. Claro. Não é? Portanto, há vulnerabilidades do ponto de vista psicológico e a Joana sabe melhor bem disso do que nós, não é? Que depois nos acompanham. Ainda por cima, o Casillas tem que tomar anticoagulantes até ao fim da vida. Fica assim para a defesa, aqui no sentido de fica sempre uma postura defensiva, não é? Nunca poderia tentar ceder-se ou não é? Nunca poderia tentar superar-se a si mesmo, que é uma coisa que é muito importante no desporto de alta competição. E a página deixa de fazer sentido até. Deixa-me ser um aspecto, um pormenor interessantíssimo, até para mim, não é? Eu que sofro que nem como ninguém, ou como muitos adeptos, ninguém é uma força de expressão, não é? A ver o Benfica. Nesse tempo em que estive no hospital, o Sporting de Jorge Jesus vai dar 3-0 ao Benfica no Estádio da Luz. Foi nessa altura? Estava eu na Irlanda. Foi em outubro de 2015. Mas foi em 2015. Vai fazer 4 anos em outubro. Estava eu na Irlanda. Exato. E não liguei absolutamente nada. Aquilo que me... Pôs as coisas em perspectiva. Aquilo que me geraria uns dias de mal-estar, de ressaca, como é natural, não é? Claro. Ali foi como se tivesse bebido um copo de água. Não me interessou absolutamente nada aquele resultado. Isto é para mostrar, provavelmente, como o caso ainda está. Mais importante, as coisas menos importantes. Exatamente. E ali é que se nota absolutamente isso. Enfim, já passou. E o António, depois disso, em relação à normalidade da vida, o António está autorizado a ver jogos de futebol, por exemplo, que é uma coisa que o coração fica aos saltos. Mas, quer dizer, ainda bem que o campeonato está a acabar, só faltam 2 jornadas, seja qual for. Mas foi um valentão, com Félix, eu não conhecia essa história, foi um valentão, é tirar o chapéu. Mas voltou para concluir o programa. É um profissional. Foi em direto, de facto. Dou-lhes os parabéns. E entrou e saiu, ninguém se apercebeu. E eu não contaria esta história se antes, agora aqui, não tivesse pedido autorização ao Dr. Gonfalves. Não, mas também é a primeira vez, não é? E nós na primeira vez não dominamos ainda completamente a situação, não sabemos bem o que é que se está a passar. Mas claramente não é um Mariquinhas, não é? Não ficou. Não. Então é tiro-lhe de chapéu. É engraçado, são mais, entre aspas, mariquinhas nas coisas pequenas de saúde, que aflige-me com uma constipação, de que já tive situações graves e nessas consigo superar. Por exemplo, a fazer o cateterismo, eu vi tudo, estava perfeitamente, quis ver tudo, fazia perguntas, tudo, não é? E pronto, cá estou. E depois disso o Benfica já foi campeão 2 vezes, pode ser 3. Calma. Nesse ano foi campeão, apesar desses 3-0. Pois foi. Eu jogava até tinha-se agravado o seu estado cardíaco nesse ano. Sobretudo quando o Brian Ruiz, um metro da baliza. Esse já estava bom, estava no Alentejo. O Benfica marca 1-0. Foi.
E no autoconselho, conselho da minha mulher, não vi mais o jogo. Não veio Quando o Benfica faz 1-0 pelo Mitroglou, não é? E portanto eu não vi em direto esse falhanço do Brian Ruiz. Foi meditar para a planície alentejana. Foi, exatamente. Não, andar por lá, exatamente. Mas no domingo, no sábado, não? Sábado também. O Benfica tem que acabar rapidamente o campeonato. Para ver o que é sofrer. Eu também já estou com a cena. O Sérgio está habituado. Eu vi o jogo pela televisão, em páginas tantas. O doutor disse que o Pietra depois sentiu-se mal. Tinha sentido mal e tinha ido para a cabine. Eu sou amigo de Pietra, jogámos juntos muitos anos, depois mandei-lhe uma mensagem ao que ele respondeu, dizia, estou vivo, não tem problema nenhum, e a partir de uma costela deve ter batido, não sei o que é que foi, mas foi a resposta que ele me deu, mas, essas coisas foi... Às vezes é excessivo, não é? O sofrimento por um clube. Eu só me lembro de um... Isto agora já estamos naquele nível do campeonato que é o suspense de Hitchcock. Eu estava a dizer há bocado ao Bagão Félix no carro, já só quero que o campeonato acabe. Já não estou a sofrer demasiado. Exatamente. Isto mais umas jornadas e ainda íamos lá. António, sério. Deixa-me só contar uma coisa. Me aconteceu enquanto jogador, que fiquei com um complexo de desculpa, que foi o seguinte: estava a jogar pelo Belenenses, jogo de campeonato, e há um livre contra o Belenenses, um livre indireto. E rematam para a baliza e eu desvio-me, não me mexo, deixo a bola passar. Bem, e fui buscar a bola atrás do coisa. Vlacodimos contra o Belenenses. Depois, mas aquilo era indireto. Peguei na bola, fui pôr a bola no pontapé de baliza. Normalmente, de repente, começa a ver os bombeiros a correr para um lado e para o outro. Só pessoas a sentirem-se mal. Apanharam um susto de todo o tamanho. Mas fiquei com um complexo de nunca mais faço isto. Quer dizer, não mata aqui alguém, não pode ser. Sérgio, em relação... que sucumbem ao futebol. Não. Então não. É uma tensão grande. O Sérgio já está livre dessa tensão, o Sporting ainda pode ser segundo, mas hoje é improvável. Para mim foi muito impressível esta situação aqui do meu amigo Bagão Félix, sobretudo porque fiquei com a certeza de que este achaque cardíaco não foi derivado dos 3-0 no Estádio da Luz. Não. Foi antes. Foi antes. Portanto, é bom, não fico com problemas de isso não. Não, eu estava mal. Só houve uma vez que eu me senti verdadeira. Eu jogava que ia ter um colapso, e lembro como se fosse ontem. Eu senti. Eu não sei explicar a sensação. O António vai gozar comigo, ele se tivesse aqui o Marcos Lopes ainda gozavam mais, porque foi naquele desempate por penaltis com a Inglaterra, em que o Ricardo defendeu no Estádio da Luz. Eu quando vi já não sei qual foi não sei se foi o penalti do Postiga, em tiro para a Panenka e tal, veio um calor que me afogueou de tal maneira que eu jogava e ia ter um colapso. Porque aquilo foi uma pressão tal modo grande, que eu já estava a ver que não aguentava ver realmente o poder da emoção. Não, aquilo já era uma loucura. É notável. As pessoas subestimam o poder da mente. Isso são só exemplos. Nunca me aconteceu isso. Continua a puxar a brasa à minha sardinha. Eu já vi jogos. Benfica PSV Eindhoven. Eu já vi esses jogos, vi jogos fabulosos disto. Mas esse aí houve não, isso é uma coisa. Foi um... Sim, depois o Ricardo vai marcar o penalti, e depois vai defender o penalti sem as luvas. Isso foi tudo ali. Foi para a história. Para a história do futebol. Sem dúvida. Agora, é interessante este aspecto, eu até escrevi um pequeno apontamento afinal, é interessante como é que, e já se falou nisso hoje, como é que este rapaz, o Iker Casillas, é uma pessoa que suscitou, desde sempre, eu sempre admirei, que é no Real Madrid, porque isso que a Joana estava a dizer, não tem qualquer tipo de vedetismo. Um jogador extremamente discreto entre os postos, não é daqueles que dá saltos mortais para defender as bolas, era um capitão, efetivamente. É tipo comum, não é? Era. No melhor sentido da palavra. E é engraçado nós constatarmos que, ao fim e ao cabo, os heróis, chamados heróis, também têm os seus pés de barro, não é? Porque a gente olha para estes indivíduos imaculados, seja um Ronaldo, um Casillas, e ao fim e ao cabo eles também estão sujeitos, como qualquer um dos mortais, a sortilégios da vida, não é? O facto de ele ter 37 anos, como diz o João, apesar de tudo, é mais... Que é estranho. Não, e é os exames todos que eles fazem, exatamente. Não é? Anualmente. Eles pelo menos 2 vezes por ano. Pois, é isso que eu estava a dizer, pelo menos 2 vezes por ano. Eu tive com 67 anos, não é?
Claro, é diferente. Ora, estes indivíduos treinam. Nenhum de vocês pensa que o Casilhas lhe passa pela cabeça voltar a jogar? Não pode jogar. Não, eu penso que não. Não pode Não, jogar. é assim, Não pode. É assim, nós vimos não é tanto as declarações do médico espanhol, que foi um Sim, dos não maiores joga. jogadores de basquete de Espanha, que é cardiologista, É aquele rapaz, o Corbalhano, que disse isso, em primeiro lugar por causa do stent, não tem hipótese. Ele E agora depois tem- por causa dos anticoagulantes. Claro. Ele tem agora o protocolo Pois é que mesmo que fosse- implica que ele vai ter durante um ano, por causa do stent, tem que durante um ano tomar pelo menos 2 anticoagulantes, um dos quais acentuado, não é? Eu, por exemplo, recordo-me que estava com a minha família a jantar num restaurante, num sábado à noite, e bati com a mão na mesa sem querer e começou a ficar completamente cheio de Fez um pisão, de derrame. sangue e tudo. Sim. Estás a referir a isto. Senti-me mal. Está-se a referir a isto. Pois, é. Eu só de senti brincar mal com os meus e tive que ir cães para o ficam hospital. todo negro. Depois Com os dentes, que eu também comecei não. Anticoagulantes. psicologicamente senti-me mal Mas e é tive por que ir para o causa das hospital. arritmias. Claro. Para o mesmo hospital onde estive, não é? Subiu a ansiedade. E subiu a ansiedade e porque realmente é uma dose forte de anticoagulante. Tem que ser. Depois do primeiro ano já Mas se eu acho que fala isso que o menos. João Félix estava a dizer, mesmo que fisicamente o Casilhas recuperasse brincar com os 100%, cães. ia ficar sempre à defensiva. Sim. Não é? Porque Não, ninguém sim, que Sim, faça... já não é livre no sentido Já não é disso, isso livre, superfície. E exatamente. nesta fase, se ele tivesse 20 anos, e nós tivemos casos de jogadores, eu estou É a lembrar diferente, de Jorge é Finidico, diferente. que foi operado ao coração. Ele está Sim, numa sim, idade sim. crítica. Agora, numa idade já Uma coisa é ele operado ao pensar, já vale a pena. coração, uma Idade coisa é operado crítica. ao coração, uma deficiência congênita, qualquer Sim. coisa. Outra é um. E que os deve custar ao jogador, estou-me a lembrar. acidente. Agora o que é que Este- deve ser? Uma pessoa que, como o Casilhas, não é? Que pensa, tem 37 para 38 anos, pensa, ainda tenho mais 2 ou 3 anos para jogar, Exato. tranquilo, não é? E que de repente tem que mudar a sua vida totalmente, não é? Esse é que é tal porventura o grande dano. Estou-me a lembrar do lateral esquerdo do Vitória de Setúbal. É muito, muito complicado. Aquele rapaz, o lateral esquerdo do Vitória de Setúbal. É o Nuno qualquer coisa. Sim. Que deve ser uma pancada que a pessoa... Bem, mas isso é que acontece em qualquer esse- profissão. Sérgio, Eu já sofri sabe um qual é que foi o bocado... Só que é mais diferente, curioso? ó, O primeiro mais Sérgio. curioso que eu ouvi em relação ao Casilhas foi o do Fábio Faria, Sim. que teve o mesmo problema e com 20 e poucos anos tinha assinado pelo Quando Benfica, tinha vindo do vindo Rio para o Ave Benfica, para o exatamente. Benfica, não chegou a jogar no Benfica porque teve um acidente do género. E ele foi à televisão e disse de uma forma muito clara: não, mesmo aquele fico bom, nunca mais vai ter cabeça para jogar. E este deixou de jogar com 20 e poucos anos. Lá está. É isso, Eu mesmo que pudesse, já muito, não é a mesma coisa. Achei muito então não guarda que interessante está aquele sujeito muito ao depoimento. choque, ainda por cima. Mas deve ser um mundo a cair Agora por vai cima ter da que cabeça. reorganizar a vida toda dele. É Sim, muito tem duro. condições para isso e tem condições para fazer Tem, coisas tem. interessantíssimas. Pois tem, sem Tem dúvida. estatuto, tem Tem cabeça, tem é cabeça, tem lá tudo. está. Tem. O que ele podia fazer mais era 1 ou 2 anos no máximo. Sim, não é? Sim, mas faz diferença, Pois, não é? quer na Federação Espanhola, quer no Real Madrid, quer no Futebol Clube do Porto, tem hipótese Penso de que sim. intervir merece. bastante. Acredito que sim, bastante. merece sim.